Olá, meus amigos, nós estamos iniciando mais um Papo do Bem e hoje eu conto com a presença do meu querido amigo e irmão Paulo Henrique Lucas, que ele é psicólogo com formação em neurociência, e nós vamos conversar um pouco sobre as portas da vida. Quero agradecer, meu Paulo, a tua vinda ao nosso programa e o que você tem para nos trazer de informação para enriquecer nosso cabedal de conhecimento. Doutor, eu que agradeço a oportunidade de estar com todos vocês nesse programa incrível, né? Que traz tantas coisas gostosas e maravilhosas para todos nós. Esse tema é um tema que eu fiquei pensando, né? E eu achei assim, que tocou meu coração e é o que eu gostaria de trazer para hoje. Porque tudo, né, doutor Aguinaldo, está relacionado realmente com o nosso livre-arbítrio, está relacionado com as nossas escolhas. E a gente vive aqui reencarnado, né, nesse corpo grotesco, nessa esfera mundana. Então, pela nossa imperfeição, que é muito grande, porque somos formiguinhas, e todo esse assédio que a gente tem, né, dessas questões mundanas, a gente tem uma tendência muito grande a escolher realmente a porta larga, que é a porta aí, né, dos vícios, dos prazeres, dos excessos. E o que isso traz de comprometimento para nós, a nível físico, mental, emocional e espiritual, né, doutor? Então, Paulo, sem dúvida, porque, a bem da verdade, no momento que nós temos o poder de escolha, e essa liberdade é dada a todo mundo pelo livre-arbítrio, a gente não pode querer que todo mundo siga um caminho. Exato. Não é? Todos nós temos uma formação, tem um ponto de vista, tem uma origem, né? Trazemos uma bagagem de outras vidas, então não tem nenhuma chance de vivermos sempre no mesmo diapasão, na mesma proposta, nos mesmos pensamentos. Então, cada um tem a sua individualidade. Agora, em tese, qual que é a proposta reencarnatória? Nós voltarmos para um mundo espiritual melhor do que aqui chegamos. E a gente sabe que cada um tem a sua escolha, o que pesa é o comportamento. E o modelo continua sendo Jesus, né? Sem dúvida. As leis divinas e a proposta crística. Então, talvez seja o grande segredo nós encontrarmos esse subsídio para trilharmos na porta correta, né? Exatamente, porque, vamos dizer aí, né, as tentações estão aí. E eu penso muito assim, apesar de cada um de nós, claro, estarmos num estágio evolutivo, né, numa situação, por isso de alguns terem mais facilidade de compreensão, né, da importância de tudo isso, é muito forte ainda para nós aqui, né? Então, uma guloseima que é rica em açúcar e vai trazer uma série de comprometimentos, e uma que é light, que quase não tem gosto de quase nada, mas é saudável, faz bem para a saúde. Então, nós ainda temos muito relacionado a essa questão aqui carnal, algumas situações que nos trazem aí, né, um puxão para a gente ter essa tendência de ir. Por isso, cada vez mais da importância da gente realmente refletir, né? Eu quero envelhecer bem, até onde eu quero chegar, né? Então, será que é viável eu me entregar aos vícios, né, do tabagismo, do álcool, esses excessos? Isso não vai me fazer mal, isso não vai comprometer o meu organismo, né, a minha saúde física, e da mesma forma a questão espiritual. A gente se manter afastado, né, dos ensinamentos de Jesus, a gente realmente ali entender que a gente não precisa disso, que a gente tem que viver a vida, né, como se fosse a última coisa que a gente tem de oportunidade, viver intensamente. Como a gente ouve isso, doutor Aguinaldo? A vida é uma só, eu tenho que curtir na intensidade máxima. Respeitamos as pessoas que não têm o entendimento que existe outras vidas, né? Mas esses equívocos, em virtude disso daí, da forma de pensar, que leva ao distanciamento também dos ensinamentos de Jesus, compromete muito, né, o dia a dia e traz muito sofrimento. Porque mesmo uma pessoa que não entende na oportunidade de novas vidas, né,
será que também eu tenho que acabar com o meu organismo, acabar com a minha vida, no sentido de fazer más escolhas que me comprometem? Paulo, esse é o grande papel da doutrina espírita na nossa vida. Porque eu chamo a ciência do viver bem. Perfeito. Doutrina espírita. Por quê? Porque você passa a ter um entendimento dos parâmetros que regem a nossa vida no plano físico e no plano espiritual. A vida não começa no berço e não termina no túmulo. Perfeito. Seria um absurdo nós queremos exigir que uma pessoa atinja a perfeição numa existência. E a proposta de Jesus, ela foi clara, sede, no imperativo. Sede perfeitos, como perfeitos é meu Pai. Então nós temos que entender que Deus, sendo perfeito, ele há de criar tudo para a perfeição, senão ele não é perfeito. Então, nós todos temos esse final, de sermos perfeitos um dia. Agora, para que isso aconteça, nós temos que vivenciar muitas experiências no corpo e no mundo espiritual. Lá a gente faz vamos dizer, faz a faculdade, aqui a gente pratica, né? Porque lá é tão claro no mundo espiritual, a gente não tem mais dúvida, tanto é que todas as pessoas que reencarnam para fazer o bem, nenhuma para fazer o mal. Só que chega aqui, é aquilo que você falou, se deixa envolver por muitas situações materiais, da materialidade, e acaba entendendo que tem que curtir a vida. Pode até curtir, né? Mas entendendo que tem que respeitar o corpo, respeitar as pessoas, respeitar a vida, respeitar a reencarnação, porque não é fácil reencarnar. A gente tem, lá em cima, tem um trabalho muito grande para a gente vir aqui. E de repente a gente banaliza e volta depressa. Exatamente porque não respeita as leis, os paradigmas, os parâmetros, e vai invadindo, vai trucidando e acaba pagando um tributo muito caro. Muito caro, né? A gente vê hoje esse olhar, né, doutor Aguinaldo, quanto que a humanidade ainda valoriza o material, valoriza a questão financeira, valoriza títulos, valoriza toda essa questão mesmo aqui mundana. E o quanto que isso muitas vezes é passado de pais para filhos, né? Talvez até, inclusive, né, doutor, com relação a um grande distanciamento que a gente vê de muitas famílias que dizem frequentar uma religião A, B ou C, né, ou ser de uma religião A, B ou C, mas não tem realmente ali uma periodicidade, não... Eu sou tal religião, mas eu não frequento, então automaticamente eu não coloco em prática aquilo. E isso daí vai contribuindo e eu acho que agravando um pouquinho isso que nós estamos falando. As escolhas aí das portas equivocadas. Antigamente, Paulo, eu acho que a humanidade tem umas condutas díspares. Antigamente os pais levavam os filhos cabresteados para a religião, independente de qual seja a religião. Mas depois entenderam que era um absurdo que isso estivesse acontecendo, deveria afrouxar as rédeas, deixar que o filho escolhesse. Mas com isso os pais também afrouxaram as suas próprias rédeas e não foram mais para as religiões, né? Para frequentar a casa religiosa. E com isso, logicamente, se não vai, não leva os filhos. E os filhos foram criados hoje praticamente distantes da casa religiosa. E eu entendo que se religião vem do latim relicare, religar o homem a Deus, esse é o grande papel da religião. E o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, é um périplo, uma caminhada de religação com Deus. Então nós precisamos saber direitinho como é que é esse processo. Paulo, se perguntar para um filho hoje, 14 anos, os 10 mandamentos, você acha que eles repetem? Não sabem. E eu fui da igreja católica, logo que eu iniciei, fui para a igreja, me levaram assim, cabresteado. E tinha que decorar os 10 mandamentos. Tinha que saber de cor os 10 mandamentos. Quer dizer, e eles são todos voltados para o amor, né? Qualquer um mandamento está enfatizando o amor. Ou seja, Deus é amor. Os mandamentos representam a lei é Deus. Então, quer dizer, nós teríamos que conhecer os mandamentos e procurar respeitá-los
vivenciá-los, melhor dizendo. Mas hoje, se você não conhece, como é que você vai procurar e viver? Exatamente. E é o papel dos pais, né, doutor? No processo de educação, mostrar caminhos, né, que são caminhos aí realmente interessantes para esses filhos trilharem, né? Mostrar realmente aí o que é importante, o que não é tão importante, para que a gente possa ajudá-los a dar realmente valor àquilo que realmente vai trazer benefício para ele. E às vezes a gente vê aí hoje uma valorização maior de coisas do que as próprias pessoas, valorizando o que a pessoa tem, o carro que ela tem, a grife da roupa que ela usa, e muitas vezes rotulando ela pelo material. A gente vê escolas, doutor Aguinaldo, de alto padrão aqui, que se o pai não consegue dar aquele tablet ou aquele tênis bastante caro para o seu filho, ele sofre bullying pelos amiguinhos, ele é excluído, né? E os outros pais reforçam isso. Então, coisas que chegam para a gente discutir, né, no apoio emocional ali com a questão pedagógica, e aí às vezes a escola não sabe muito como lidar, porque ela também não quer perder a questão comercial de perder alunos. É melhor eu perder um aluno que está sofrendo bullying ou perder 10 que são pagantes, então, na questão comercial. Então, a gente vê que tudo roda muito em cima disso. Agora, se você tem ali uma pessoa que tem muito forte essa questão realmente aí da porta estreita de Jesus, da espiritualidade, do amor, do perdão, talvez essa pessoa, com todo o jeitinho do mundo, ela vai ali plantando sementinhas e mostrando um outro olhar, né? Que eu imagino que é o olhar principalmente dos pais. Filho, você não pode diferenciar o amiguinho pelo tênis que ele tem. O que importa não é o tênis, o que importa são os valores, né? O que ele tem dentro dele, né? A índole dele, esse tipo de coisa. E eu sinto também, doutor Aguinaldo, que houve esse distanciamento por parte aí dos jovens. Eu fico muito feliz de ver o Cefa hoje com uma mocidade incrível, porque você sabe que não é a realidade hoje na maioria dos centros, né, doutor? Houve uma evasão desses jovens e poucos centros estão conseguindo ter ali meia dúzia de jovens para poder compor a mocidade. Isso é a verdade, Paulo. O que a gente tem pelo estudo que a gente faz, Jesus é tão reverenciado no plano espiritual, mas ele é tão respeitado, ele é tão valorizado, que lá eles não falam, bom dia, Paulo. Esse bom dia é quase que formal, né? Eles dizem assim, que Jesus esteja contigo, entendeu? Então, imagina você chegar, Paulo, que Jesus esteja com você, né? E você chegar para o seu paciente, que Jesus esteja com você. Então, imagina, tem uma história do Chico muito interessante, que ele visitava uma menina que ela não conseguia falar, né? E ele tentava fazer com que ela falasse o nome de Jesus, né? Então, ele falava, fala Jesus, ela, Jesuso, né? Aí um dia, ela era excepcional, mirradinha, né? Um dia ela aparece para o Chico em espírito, porque ela desencarnou, mas numa beleza indizível. E ela perguntou, Chico, você sabe quem eu sou? O Chico disse, minha filha, não sei. Você vai saber, Chico, Jesus. Aí é que ele se deu conta de que ela era aquela moça que ele assistia e tentava fazer com que ela falasse o nome de Jesus. Aquilo ficou tão gravado na mente dela que, logicamente, ela vai imortalizar isso sempre. Mas eu quero dizer o seguinte, eu faço palestra lá no CDP, nós temos um grupo que fazemos palestra lá, e há algum tempo eu encontro um amigo dos meus filhos lá dentro. E aí ele disse, você me conhece? Eu falei, olha, eu confesso que não. Mas como é seu nome? Aí ele declinou o nome e falou, sim, meus filhos sempre falaram de você, coisa e tal. Não, nós somos muito amigos, em uma boate juntos, coisa e tal. Aí ele virou para mim e falou, mas eu estou muito feliz de estar aqui.
Eu falei, meu Deus, foi impactante. Como você pode estar feliz de estar aqui preso na cadeia? Aí ele falou, sabe por quê, Aguinaldo? Ele me chamou de tio, né? Agora ele chamaria de avô, né? Mas, na época ele me chamou de tio. Tio, é porque aqui eu ouvi falar de Jesus. Olha. Nunca na minha casa meus pais falaram nem de Jesus e nem de Deus para mim. Então eu fico pensando, Paulo, o que seria uma pessoa crescer sem entender Deus, sem entender Jesus? Ou seja, de ter um pouco de carinho, de respeito, de amor pelos nossos criadores, né? Eu fico pensando, qual que é o caminho que ele vai seguir? Porta larga, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Ele não vai ralar para entrar na porta estreita. Então, prefere entrar no grupo aí do mais fácil e vai. Só que vai gerar uma problemática grave como essa. Ver um menino desse, jovem, tinha o quê? 20 anos, preso lá, numa situação dramática. Por quê? Porque trilhou por um caminho das drogas, foi depois traficante e por isso chegou lá. Mas é como você falou, nós temos que conversar mais com os filhos, com os netos, falar com eles sobre Jesus e Deus, porque de outra forma fica muito complicado. Muito complicado. E a gente percebe muito, né, doutor, que as pessoas, né, que optam facilmente pela porta larga vão adoecer. E nas casas espíritas, às vezes a gente não tem a mesma procura, né, para ser um trabalhador do bem, para inserir ali alguma atividade assistencial, que a gente tem, por exemplo, nos trabalhos espirituais, trabalhos de cura, tudo aquelas filas grandes. Se falar então que faz cirurgia espiritual, né, multidões, tudo. Por quê? Porque ainda a pessoa que erroneamente ela acaba seguindo aí a porta larga, com essas vicissitudes, esses vícios, né, e toda essa questão mundana, ela vai adoecer. E depois que ela adoece, ela tenta buscar essa ajuda para se reequilibrar na casa espírita, no tratamento espiritual, no tratamento de cura e tudo. E ela melhora, naturalmente. Ela melhora. Só que depois ela tem que de novo escolher, né, doutor? Eu vou agora continuar abrindo qual porta? E muitas vezes, erroneamente, depois que se recupera, continua no caminho da porta larga e volta a cometer aquelas mesmas falhas que vai adoecer de novo e fica nesse ciclo repetitivo, né? Então a importância de quando a gente tem o esclarecimento, a importância de ir numa casa séria, de ouvir falar em Jesus, de ter um tratamento desse, essa intervenção maravilhosa, divina, generosa, a gente aproveitar isso para a nossa recuperação, uma vez que estão cuidando da gente, que a gente está doente, e a gente querer também cuidar da gente e mudar. Que não é fácil, a reforma íntima, mas entender, esse caminho está me levando para aquele buraco, eu preciso mudar, se eu ficar indo no mesmo caminho, eu vou cair no mesmo buraco, né? Ô Paulo, tudo uma questão de ponto de vista, né? Se você tem um ponto de vista que você é um espírito imortal e que é eterno, você tem que investir nisso. Agora, quando você não tem essa ideia, você pensa no lado da existência única, às vezes a pessoa nem acha que é única, acha que pode até ter mais, né? Porque hoje o pessoal já está começando a entender que a reencarnação é um fato. Mas se você não levar isso muito a sério, você acaba se perdendo na trajetória do tempo. Então, é fundamental que você se veja assim, como um espírito que deve mudar. Quando Jesus disse, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas obras e possam glorificar o Pai, isso está em Mateus 5,16, ele quis dizer exatamente isso. A nossa luz que vai brilhar não é da parte financeira, não é do intelecto, não é de uma condição socioeconômica avantajada, não é do prestígio social, não é da interpretação, apenas interpretação da lei, não é uma prece comovente, não.
Jesus, como não fez nada pela metade, ele sempre fechou, né? Para não dar margem à dúvida. Ele complementou: brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas obras e possam glorificar o Pai. Qual que é a glória de Deus? É ver a nossa mudança, a nossa transformação. Toda a proposta divina é em cima disso. Sem dúvida. O que Deus quer? É que a gente mude, que a gente cresça, melhor, progrida e se torne um ser puro para estar com Ele. Então, esta obra que Jesus faz referência, que os homens devem ver, é a nossa transformação. Porque qual que é a finalidade da luz? É iluminar para que a pessoa não caia no buraco. Para que ela não viva no escuro, que seria um desastre, né? A pessoa, já pensou você caminhando na escuridão, sem ver nada, o que ia acontecer? Nossa, cai no buraco, leva pancada, é mais ou menos por aí. Então, a proposta de Jesus é fazer brilhar a nossa luz diante dos homens, para que os homens possam ver as obras e glorifiquem o Pai. Da maneira que você vai agir, você influencia os outros a agir também. É com o sentimento, é com o coração, não é com a cabeça. Então, quando você é mais paciente, você ajuda a pessoa a ser mais paciente. Se você age com humildade, você está iluminando o caminho da pessoa para ela ser humilde. Se você tem fé, fala de um Deus de Jesus e a pessoa, nossa, é muita fé, a pessoa também passa a ter um respeito maior por Jesus e Deus. Então, a luz que Jesus fez referência, que nós temos que brilhar, é a nossa mudança interior. Porque, de outra forma, a palavra desperta, mas quem arrasta é o exemplo. Para que o homem seja glorificado por Deus, ele tem que se transformar. E para você ajudar a pessoa a transformar, você tem que se transformar primeiro. Então, veja a grande problemática da educação, que é o amor, né? A educação só se faz pelo amor. É que os pais não se amam, também não conseguem amar verdadeiramente aqueles filhos, porque de outra forma estariam investindo alto na formação espiritual dos filhos. E com isso gera uma problemática que está acontecendo hoje. Quer dizer, os filhos não vão para a casa religiosa, os pais também não vão, não fazem culto do evangelho no lar, não conversam sobre Deus e Jesus, quer que as coisas caiam do céu. Não vai, Paulo. Deus ampara todo mundo e dá em mãos cheias, mas cada um vai colher de acordo com a sua condição espiritual. Sem sombra de dúvida. É exatamente isso, né, doutor? E o que nós podemos fazer, Paulo, da nossa parte para ajudar que isso aconteça? Eu acho que a gente tem que continuar, né, além de estar em prece, em oração, sendo o exemplo na vida dessas pessoas, né? Realmente mostrando que a minha mudança, né, a forma como eu melhoro e a forma como eu impacto vidas em espiral podem trazer aí um novo refletir do outro frente àquilo que ele via de maneira diferente. As portas estão sempre abertas, né? O que falta é realmente o pessoal se dar conta que a porta estreita, ela requer um pouco de sofrimento. Tem aquela história do peixinho vermelho que eu gosto muito, Paulo. Está no prefácio que o Emmanuel escreveu do livro Libertação de André Luiz. Dizia ele que tinha um aquário onde os peixes viviam refecelados lá, com tudo de bandeja, vinha a comidinha, né? Vinha oxigênio, tudo ali naquele aquário. Até que um peixinho falou assim, não, eu não quero mais ficar aqui, eu quero conhecer o mundo lá fora. E o aquário tinha uma brechinha que a água saía, mas para sair ali, aquele peixinho tinha que emagrecer. E ele falou, não, mas eu vou sair por aqui, eu não vou ficar nesse aquário não, vou sair. E ele fez um regime, deixou de comer muito tempo e acabou emagrecendo. E passou pela abertura do aquário. E caiu no rego d'água, depois foi para o rio, do rio ele foi para um rio maior e acabou lá no mar. E ele foi vendo aquilo do lado, aquelas árvores grandes, os animais, e ele foi se embevecendo por aquela natureza maravilhosa e, de repente, ele viu aqueles peixes monstruosos, a baleia, né? Aqueles peixes grandes,
e ali aquele mar maravilhoso. Falei, eu não posso ficar aqui às expensas só do prazer, eu tenho que voltar e chamar meus amigos para cá. E aí, Paulo, ele fez a caminhada de volta. E, logicamente, ele já veio se preparando, porque ele tinha engordado um pouquinho, para voltar e passar no buraquinho. E chegou, entrou no aquário, chamou o chefe, né, que era um peixe bem avantajado, gordinho, e falou, olha, você não sabe o que você está perdendo. Você, mas eu estou perdendo o quê? Lá fora. Mas é maravilhoso, 10 mil vezes mais fantástico do que esse aquário que nós estamos vivendo aqui. Aqui nada, você acha, esse aqui é o melhor lugar do mundo. Ele falou, não, você precisa vir comigo. Tentou convencer o chefe dos peixes, né? E ele disse, não, eu vou ficar aqui na minha loca, você pode cuidar da sua vida e eu vou ficar aqui, porque aqui não tem jeito de ser melhor. Comida chega, a aguinha está tranquila e eu vou continuar aqui. O peixinho demoveu-se da ideia, entrou no buraquinho lá e foi embora, né? Passado um tempo, Paulo, veio uma enxurrada, veio um aguaceiro e lavou aquele aquário, matou os peixes todinhos. Então isso representa o que a espiritualidade tem feito conosco. Eles vêm aqui para dar um recado para nós. Porque sair de onde eles estão para entrar aqui, como Jesus fez, eu imagino, Paulo. Jesus sai lá de onde ele está, que nós não temos uma ideia. Não temos dimensão. Encarnar aqui na Terra, para trazer para nós a mensagem libertadora. O que nós fizemos? Igual o peixinho, seguimos o recado ou nós ficamos igual o peixão lá, esperando o vendaval? Eu acho que está mais ou menos por aí, Paulo. Bem por aí. O Paulo está esperando, o peixe está esperando o vendaval sem saber das consequências. Com essa informação dos espíritos, que é uma verdade inconcursa, né? Nós deveríamos estar repensando mesmo a nossa vida, o que nós estamos fazendo, o tempo que nós estamos gastando, se isso está de acordo com um bom aproveitamento. Se nós estamos contribuindo, porque uma das razões da nossa reencarnação é contribuir com Deus para a edificação de um mundo melhor. Sim. Nós estamos contribuindo, nós estamos atrapalhando. Exatamente. E essa reflexão é um balanço de vida que a gente tem que fazer sempre, né? Como a gente faz na empresa, como a gente faz nos negócios, né? Que ajustes precisam ser feitos. Onde que eu estou pisando no tomatinho e eu preciso melhorar. E aí realmente essa autorreflexão. Mas para tudo isso, né, a gente tem que querer. A gente tem que querer olhar para isso e não ficar olhando só para a porta. Realmente, porque a porta estreita, ela requer, né, muito, né? Não é fácil. Bom, Paulo, eu gostaria de conversar com você muito tempo, mas o tempo nos cobra. Agradeço aí a sua participação. Finalizando nosso programa, um grande abraço a todos e até a semana que vem, outro Papo do Bem.